Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui, né, em Gênesis 2, e se você não viu Gênesis 1, vai lá e assiste, né, para que a gente possa ter uma sequência, né. Lembrando mais uma vez que se você não leu o capítulo, para agora o vídeo, dá uma pausa, vai lá ler, marca as partes que mais chamaram a atenção, anote, né, aquilo, né, que Deus falou com você e vamos aqui compartilhar. Você pode também depois deixar nos comentários, né, aquilo que Deus falou com você, além do que Ele falou comigo, né, porque com cada um de nós, Deus tem tantas coisas a nos revelar, amém? Então vamos lá, Gênesis 2. O que eu aprendo aqui nesse texto, né? Uma das coisas que eu marquei aqui é que Deus, ele descansou depois de toda a sua obra, né, da criação. E nós precisamos ter um dia de descanso. Eu li algo tão interessante essa semana que diz assim, que nós não paramos porque a obra terminou, porque nós terminamos tudo, de fazer tudo que a gente tinha que fazer, aí a gente para e descansa. Não. A gente para e descansa porque Deus nos ensinou assim. Faz parte, né, desse conceito divino. Então nós precisamos disso, sabe? De ter esse tempo de descanso realmente. Eu não sei qual dia que vai funcionar para você, né? Mas você precisa fazer isso. Tirar um dia da sua semana para realmente descansar. E para isso a gente precisa se planejar. As mulheres, né, planejar as tarefas da casa, planejar, né, para que as coisas que a gente tem a fazer não fiquem, né, para aquele dia, que realmente seja um dia de descanso. Não é de maratonar a Netflix, né, mas que seja um dia também de buscar a presença de Deus, de estar na presença de Deus, de ter um tempo de comunhão com Deus. E nós também podemos ter pequenos desses tempos durante o nosso dia, parar, né, pequenas vezes durante o nosso dia, para que a gente possa ter esse tempo de descanso, esse tempo em que, por mais que a gente tenha tantas coisas a fazer, a gente para ter um momento com Deus. Outra coisa, né, o homem tinha a incumbência ali de cuidar do jardim, né, e Deus, em troca disso, suprir essas necessidades. E a mesma coisa é isso. Hoje nós temos um jardim, né? Nós temos a nossa vida, a nossa família, onde nós temos ali a incumbência de cuidar. Esse mundo todo é um jardim de Deus, né? E nós precisamos acreditar que enquanto nós fazemos a obra de Deus, enquanto nós fazemos aquilo que Deus deseja para nós, ainda que isso seja cuidar da nossa casa, Ele está também cuidando de nós e suprindo as nossas necessidades. Por isso que a gente não precisa andar ansioso. E uma outra coisa que me marca aqui, né, é que quando nós nos casamos, nós nos tornamos, né, uma só carne. A essência, né, do casamento é o que está aqui. Um homem e uma mulher que vive nu e não se envergonha. E aí eu te pergunto, né, será que tem sido assim nas suas relações, principalmente quando a gente pensa marido e mulher, mas para aqueles que não são casados, nós podemos pensar ali pai e mãe. Será que nós estamos nus emocionalmente, né, espiritualmente, diante dessas pessoas, de uma forma que a gente não precisa ficar escondendo as coisas? Será que você tem escondido alguma coisa de pessoas que são importantes na sua vida? Às vezes um pai, uma mãe, às vezes um marido, a esposa. Então Deus nos chama para isso, para estar nu e não se envergonhar. Amém? Então, o que eu coloquei aqui para a minha prática de vida, né? Que eu preciso, e é o que eu tenho tentado praticar, então eu me planejo antes, eu preciso ter um dia de descanso. Então, normalmente eu tiro esse dia no domingo, então no sábado eu já deixo tudo preparado para que o almoço de domingo já esteja praticamente pronto, e eu dedico esse
dia, né? Aqui na nossa realidade a gente vai na igreja, na escola bíblica, e à noite nós temos o culto. À tarde, quando eu quero, eu durmo um pouco, eu fico com as minhas filhas, eu tiro um tempo com elas para a gente dar uma voltinha, né, no bairro, e tiro esse dia mesmo para esquecer das preocupações do trabalho, das tarefas domésticas, né, mas para realmente desfrutar o descanso no Senhor. É o que eu tenho lutado e tentado fazer, né? E tenho, né, lutado também, né, para ter honestidade no meu casamento, para que dessa forma eu possa realmente ser um com meu esposo, ter honestidade, né, poder estar nu sem sentir vergonha. E isso não tem só a ver com roupa, né? E a gente entender isso, né, que quando nós fazemos tudo isso, nós estamos cuidando desse jardim, né, que é a nossa vida, que é a nossa casa, que é a nossa família, que é o nosso casamento, que é os nossos relacionamentos. E aí a palavra de hoje que eu deixo, né, é: descanse e seja um. Descanse, porque Deus descansou, e seja um, né? E essa unidade a gente só conquista se a gente realmente estiver nu diante do outro. Quando a gente tem coisas que a gente guarda, a gente não tem como ser. Amém? Quero deixar, né, aqui uma pequena oração, pedindo a Deus isso para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que o Senhor nos deixou e pedimos, Pai, que nós possamos descansar. Pedimos a Ti, Deus, que nós possamos, né, viver diante daquelas pessoas que são importantes para nós, sem máscaras, né? Que nós possamos realmente estar nus, espiritualmente, emocionalmente, diante dessas pessoas, sem sentir vergonha. E dessa forma nós tenhamos uma unidade perfeita. Nos ajuda, Pai, a praticar essas coisas para que a gente possa cuidar com excelência do Teu jardim, que é a nossa vida, a nossa família, e que nós possamos viver eternamente para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Se você gostou, se te abençoou, compartilhe, dá um joinha aí, e eu te espero em Gênesis 3.